Ali acabo-me de tratar do impacto do estado de emergência no direito da saúde. Ao Centro de Investigação de Direito Público, aos promotores e coordenadores deste projeto, fica o elogio pela pertinência da iniciativa, que é um bom exemplo como todos nas diferentes áreas são convocados a contribuir para os enormes desafios que o país enfrenta. O fundamento do estado de emergência é uma emergência de saúde pública, pelo que as questões de direito à saúde é justo reconhecer que estão no epicentro do estado de emergência. Divido a minha análise em três vertentes. Uma primeira que atende às questões de direito à saúde que a situação atual convoca. Uma segunda que analisa as medidas específicas de direito à saúde que têm vindo a ser adotadas. E uma terceira que pretende olhar para os desafios e para as construções que a situação de crise faz promover para o futuro. Na primeira vertente destacaria 10 aspectos. Um primeiro que respeita à importância do direito internacional da saúde e da institucionalização de uma administração internacional da saúde para a qual a Organização Mundial da Saúde tem tido um papel essencial. A doença não tem fronteiras e a proteção da saúde depende assim de uma atuação global, pronta e coordenada, num mundo também ele global. É evidente a importância do regulamento sanitário internacional e da necessidade da adoção de mecanismos de alerta expeditos e de instrumentos de cooperação solidários. A saúde é um direito humano essencial à realização da pessoa e esta não depende da sua nação, da sua origem, do seu território, da sua residência ou da sua jurisdição. Um segundo aspecto, a evocação de que problemas comuns de segurança em matéria de saúde pública constituem competências partilhadas da União e dos Estados-membros, nos termos da linha K do número 2 do artigo 4º do Tratado da União Europeia. A importância da saúde pública como uma ação da União na vigilância e no apoio à adoção de medidas de combate a ameaças graves contra a saúde com dimensão transfronteiriça, nos termos do artigo 168 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e a consternação de que as instituições europeias deveriam e poderiam, no quadro dos tratados institutivos, ter atuado de outro modo, mais enérgico e mais precoce no combate à pandemia no território da União. E a proteção do direito à saúde nos termos do artigo 35 da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Um terceiro aspecto, o direito à proteção da saúde como um direito fundamental. E aí há vários aspectos a considerar à luz da nossa Constituição. Primeiro, a importância do direito à proteção da saúde também como um direito a prestações públicas e o Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencialmente gratuito como uma garantia constitucional. Nos termos da linha A do número 2 do artigo 64. Depois a necessidade de uma integração entre cuidados primários diferenciados e continuados, aliás em linha com a linha A do número 3 do artigo 64. Depois a necessidade de um acesso geográfico equitativo, nos termos da linha B do número 3 do artigo 64. A importância da adoção de políticas públicas sectoriais. Compreendemos neste contexto de crise sanitária que quanto melhor na atuação das determinantes forem a atuação dos outros setores, menor é a pressão no setor da saúde. A crise sanitária trouxe também a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor da economia social e o setor privado, de acordo com as necessidades. Um quarto aspecto da conflitualidade normativa. A saúde pública, enquanto direito fundamental, constitui fundamento de restrição de outros direitos fundamentais e isso deve ser ajuizado à luz do artigo 18 da Constituição e de acordo com o princípio da proibição do excesso, proporcionalidade e razoabilidade. A declaração de estado de emergência veio dar um enquadramento de suspensão de direitos fundamentais, nos termos do número 4 do artigo 19, deve respeitar o princípio da proporcionalidade e limitar-se ao estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional. É a necessidade de proteção da saúde pública que funda a declaração do estado de emergência e a sua renovação e, com estas, a suspensão parcial de alguns direitos fundamentais. Quinto aspecto, a necessidade de garantir uma igualdade mais real e de atender às necessidades específicas de proteção da saúde da pessoa idosa. Aliás, só isso consegue uma realização adequada do artigo 64 em conjugação do artigo 72 da Constituição. A emergência de saúde pública tornou muito expressivo que é imperativo constitucional a garantia de uma resposta adequada a cuidados de saúde atentas às especiais necessidades da pessoa idosa.
Um sexto aspecto, a crise sanitária trouxe também a evidência da importância da literacia para a saúde, o papel da educação sanitária na prevenção da doença, aliás, nos termos da linha B do número 2 do artigo 64. Como sétimo aspecto, trouxe também a evidência da importância do financiamento do Serviço Nacional de Saúde e da existência de programas plurianuais, como hoje determina também a Lei de Bases da Saúde. A despesa em saúde deve ser cada vez mais vista como um investimento e não como um custo. Oitavo aspecto, no contexto da pandemia foi proclamado por todos o reconhecimento de que os profissionais de saúde desempenham uma função relevante ao serviço das pessoas e da comunidade e que devem ser protegidos, designadamente atento ao risco da doença. Nono aspecto, ficou também demonstrada a importância da investigação em saúde, aliás, na articulação do artigo 64 com o número 4 do artigo 73 e, portanto, a necessidade de reforço dos meios e do apoio do Estado para a participação portuguesa em projetos de investigação nacionais e internacionais. Décimo e último aspecto nesta vertente, a importância que reveste no controle da pandemia a disponibilidade de dados epidemiológicos atualizados e o papel que aí têm os sistemas de informação e de comunicação. Segunda vertente é a análise, as medidas específicas de direito da saúde que têm vindo a ser adotadas. Em primeiro lugar, queria destacar o poder regulamentar da Autoridade Nacional competente e a importância das normas e orientações aprovadas pela Direção-Geral da Saúde. Basta, por exemplo, considerar a norma 4 de 2020, de 23 de março, na preparação do sistema de saúde para a fase de mitigação e o estabelecer de circuitos distintos para doentes com Covid ou com suspeita da infecção e de outros doentes, porque os doentes continuam a carecer de outros cuidados de saúde e é importante garantir a sua segurança quando os recebem. Um segundo aspecto, o confinamento obrigatório dos doentes Covid-19 e dos infectados com SARS-CoV-2 e dos cidadãos relativamente aos quais tenha sido determinada uma vigilância ativa. E, portanto, isto nos termos do estado de emergência como uma medida de proteção de saúde pública. Terceiro, e em linha com o que se disse há pouco, o dever especial de proteção, nos termos, aliás, do artigo 4º do Decreto 2A de 2020 e agora também do Decreto 2B de 2020, os maiores de 70 anos e os imunodeprimidos e portadores da doença crónica serem então objeto deste dever especial de proteção. Quarto aspecto, a necessidade de garantir uma resposta do Serviço Nacional de Saúde e aí foram adotados vários normativos e medidas no sentido do reforço dessa proteção, quer através da aquisição de bens e serviços, quer através da adoção de regimes excepcionais em matéria de recursos humanos. Quinto aspecto, a dispensa de cobrança de taxas moderadoras no âmbito quer do diagnóstico, quer do tratamento da doença Covid. Sexto, a necessidade de proteção da população reclusa, como previsto no artigo 6º do Decreto do Presidente da República 17/2020 e da Resolução da Assembleia da República também da mesma data. Por fim, ora, o que estes aspectos em especial fazem considerar é que devemos olhar para o futuro no sentido de transformar aquilo que é uma adversidade num desafio e na oportunidade de construir um direito à saúde melhor, mais protetor. E há várias medidas que foram agora adotadas e que devem ser mantidas mesmo após a cessação da situação atual, como por exemplo o apoio psicológico na linha de saúde 24, reconhecendo os maiores riscos de incidência de doença mental em razão do confinamento, mas a verdade é que Portugal é dos países que tem uma elevada incidência de doença mental, como é reconhecido em vários relatórios internacionais e nacionais, e portanto essa medida já era pertinente antes do contexto da pandemia e deve, quando ela cessar, ser mantida. Assim como o dever especial de proteção da população idosa, algumas medidas que eram já preconizadas na Estratégia Nacional do Envelhecimento Ativo e Saudável, como a diferenciação positiva no atendimento dos serviços de urgência
E no internamento, considerando que a vulnerabilidade e a existência de comorbilidades associadas tornam incompatível o atendimento urgente e a assistência que não seja uma assistência pronta. E, portanto, estas medidas devem ser mantidas, assim como, e outras devem ser implementadas, assim como algumas medidas que já haviam sido implementadas antes da pandemia e que agora com elas são reforçadas e que, quando cessar esta situação de infecção epidemiológica, devem ser mantidas e reforçadas, como a hospitalização domiciliária, quando constitui uma alternativa clinicamente adequada ao internamento hospitalar, o reforço da articulação entre cuidados continuados e cuidados de ação e de apoio social, o tratamento da população reclusa nas doenças infectocontagiosas, os cuidados domiciliários e a articulação com as autarquias locais, o reforço da investigação e da literacia. Com isso, realizar-se-á melhor o direito à proteção da saúde constitucionalmente previsto e, simultaneamente, melhor se promoverão também outros direitos fundamentais. Obrigada.